A história de Agar. Agar foi serva de Sara e mãe de Ismael, um dos filhos de Abraão. A história de Agar entra no foco bíblico por conta do plano de Sara, esposa de Abraão, em oferecê-la ao patriarca como alternativa para gerar um filho dele. Sara era estéril, já avançada em idade e com grande frustração por não ter dado um filho a Abraão. Então ela recorreu a Agar com esperança que através dela um herdeiro pudesse nascer na família. Na verdade, essa prática utilizada por Sara era comum naquela época, sendo que em alguns contratos matrimoniais já estava especificado que uma esposa estéril deveria providenciar outra mulher para seu marido para fins de procriação. Então Agar concebeu de Abraão e, após engravidar, Agar começou a desprezar Sara. E então Sara, com a permissão de Abraão, a tratou de maneira rude por conta disso. Com medo da ira de Sara, Agar fugiu para o deserto. No deserto, o anjo do Senhor visitou Agar ao lado de uma fonte e lhe deu instruções para voltar à casa de Abraão. Além disso, ela também escutou que teria uma descendência muito numerosa. Ao regressar para junto de Sara, Agar finalmente deu à luz a Ismael. A saída definitiva de Agar. Mais tarde, o filho prometido pelo Senhor a Abraão nasceu. Quando Isaac foi desmamado, Ismael zombou dele e Sara exigiu que Abraão tomasse uma providência, mandando Ismael e Agar embora. Nitidamente, Abraão ficou relutante com aquela situação, talvez pelo fato de que o costume proibia expressamente esse tipo de ação. Ou seja, caso a esposa verdadeira viesse a conceber o filho, após o nascimento do filho da serva, o chefe da família deveria cuidar de ambos os filhos. No entanto, o próprio Deus ordenou que Abraão agisse contra o costume da época e o tranquilizou sobre o destino de Ismael. Assim, Agar e Ismael foram despedidos da casa de Abraão com um pouco de pão e um odre de água. No deserto, mãe e filho se viram numa situação difícil quando ficaram sem água. Agar chegou a colocar Ismael debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. Todavia, Deus lhe providenciou uma saída daquela situação. E mais uma vez, a escrava de Sara escutou as promessas acerca do futuro de seu filho. Assim, Ismael cresceu em Parã, a nordeste da península do Sinai, e se tornou um habilidoso caçador com arco e flecha. E Agar buscou para ele uma esposa egípcia. Pontos fortes e êxitos de Agar. Mãe do primeiro filho de Abraão, Ismael, que se tornou o fundador das nações árabes. Fraquezas e erros. Ao deparar-se com problemas, Agar costumava fugir deles. Sua gravidez suscitou forte sentimento de orgulho e arrogância. Lições de vida. Deus é fiel a seus planos e promessas, mesmo quando as pessoas complicam o processo. Deus se revela como aquele que nos conhece e deseja ser conhecido de nós. O Novo Testamento utiliza Agar como símbolo dos que procuram o favor de Deus através dos próprios esforços, ao invés de confiar em sua misericórdia e perdão. Informações essenciais sobre Agar. Locais: Canaã e Egito. Ocupações: serva e mãe. Familiares: filho Ismael. Versículo-chave. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9. A história de Agar pode ser encontrada no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 21. Ela também é mencionada em Gálatas, capítulo 4, versículo 24.